E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, isso nunca fez tanto sentido como agora. À medida que os dias vão passando e a treta entre Ucrânia e Rússia continua se esticando, e você sabe mesmo que não tem nada de Rússia versus Ucrânia, na verdade é a NOM contra a Rússia. É isso que está acontecendo. Cada vez mais o verdadeiro vilão está se mostrando. Mas assim como o nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele citou isso em uma parábola. Eu peço até licença a você para falar. Está escrito em Mateus 22, 1, 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciões do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa do casamento do seu filho. Ele mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizeis aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados e bateram neles, e até os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para tirar a vida daqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidais para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festas? Mas o homem nada respondeu, ou seja, o ignorou. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavras da salvação. Meus nobres e queridos irmãos, o próprio evangelho ele foi distorcido, com as agendas liberais de vento em polpa, restringindo e tornando tudo que é correto, que é certo, como politicamente incorreto e até em crime. Isso chegou em todos os aspectos da sociedade, na moral, nos bons costumes, na família, e não podia ser diferente também dentro do próprio cristianismo. O que você tem lá hoje, nas grandes lideranças religiosas, e quando eu falo grande eu estou falando do Edir Macedo, pedindo mais cedo, do Marcos Infeliciano, essa turma toda da elite. Eles não são de fato evangélicos, eles são maçons, passando outras doutrinas dentro do evangelho. E hoje as pessoas acham que elas podem fazer qualquer coisa, que Deus é bom demais e não pode condenar. Mas não existe a verdadeira justiça, Deus não poderia ser justo se não houvesse punição para quem faz tudo errado e vai contra a sua vontade. Existe uma contradição que inclusive é apontada pelo próprio diabo no filme O Advogado do Diabo. Ele diz: Deus é um fanfarrão. Ele dá ao homem o livre-arbítrio, mas o condena por usar. Vou lhe dar umas informações exclusivas sobre Deus. Deus gosta de observar. É um brincalhão. Pense nisso. Ele dá ao homem instintos. Ele dá esse presente extraordinário e depois o que ele faz, eu juro, para seu próprio divertimento, para seu próprio espetáculo cósmico particular. Estabelece regras opostas, contrárias. E é esta a piada maior. Olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Oh, não engula. Enquanto você tenta entender o Todo-Poderoso, o que ele faz? Ele fica lá em cima, morrendo de rir de você. Ele é o intolerante, é o sádico. Ele é o senhorio, o relapso. Adorar, isso nunca. Melhor reinar no inferno que servir no paraíso. Por que não? Eu tenho meu nariz aqui na terra desde que a coisa toda começou. Eu alimentei cada sensação que o homem é inspirado a sentir. Eu me importei com o que ele quer. Eu nunca o julguei. Sabe por quê? Porque eu jamais o rejeitei, apesar de todas as suas imperfeições. Eu sou fã do homem! E você precisa entender qual é a lógica disso. O próprio Jesus Cristo nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas você vê, ao mesmo tempo, pessoas extremamente ruins e pessoas extremamente boas morrerem. Então, como assim? Ele mentiu quando ele disse isso? Qual é a lógica dessa afirmação? A lógica, meus irmãos, é que o nosso Salvador estava falando da vida eterna. A vida eterna que aguarda todos aqueles que seguem a vontade de Deus. Você tem um livre-arbítrio nesse mundo, você decide qual é o seu caminho. Mas Deus deixa bem claro, a recompensa é para aqueles que seguem a sua vontade.
Eu falei tudo isso pra você e pode até parecer um pouco fora do contexto do vídeo. Nossa, o cara vai ficar pregando. Na verdade, eu não estou pregando. Eu estou dizendo a você a verdade, porque só ela liberta. Quando começou a treta de Ucrânia versus Rússia, ficou muito fácil pra mim entender o que de fato estava acontecendo, pelos anos que a gente já tem de pesquisa. Sempre que existe unanimidade em um assunto, por exemplo, Sungamonga, agora eu vejo diversas pesquisas que tá na UOL, na G1, que acusavam o povo de fake news. Plataformas derrubaram vídeos, derrubaram páginas, classificaram como fake news e criminalizaram a informação. Você não podia falar nada que não estivesse dentro do que eles chamam de consenso científico. Mas o consenso científico, eu já expliquei aqui em outros vídeos, se trata dos profissionais chamados chapa branca, que trabalham para grandes laboratórios e só eles conseguem comprovar, entre aspas, as coisas, pelos recursos e as exigências que são feitas. Nesse caso, do que a gente está falando, nem isso foi feito. E agora, as chamadas conspirações, fake news, estão todas se comprovando nas matérias da própria mídia. E aí? Vão indenizar as pessoas que perderam vídeos, perderam canais, perderam páginas por dizer exatamente isso e agora está sendo confirmado? Então isso serve para você ver que quando existe unanimidade dentro da mídia, dentro dos poderosos, é porque algo está errado, muito errado. No caso da Rússia, todo mundo aponta Putin como demônio, o próprio Lúcifer. Mas tudo que Putin disse vem se comprovando. E quem teve a humildade é isso, não é viver na miséria. Deus não quer que você viva na miséria. Aliás, Deus fez esse mundo com muita abundância para todos viverem bem. Eu quero ver você estar com a maior sede do mundo e ir num rio e não conseguir matar essa sede. Eu quero ver você estar com fome e deitar debaixo de um pé de jaca no meio da estrada. E você continuar com fome. Tudo Deus fez com abundância. Mas o homem que é mesquinho, esse sim, começou a tomar tudo para ele, impedir que os próprios irmãos tenham acesso. E é por isso que você vê tanta miséria nesse mundo. Não foi porque Deus assim o fez, mas porque o homem se apoderou dele, guiado pelo próprio Satanás, e vem fazendo essas atrocidades desde que o mundo é mundo. Porque Deus permite que ele faça isso? A resposta está porque o próprio homem assim o quer. As pessoas admiram, largam Deus para admirar o próprio homem. E é justamente esses homens influentes que estão no topo da pirâmide hoje, que estão causando um mal e as pessoas nem sequer param para raciocinar. A invasão da Rússia à Ucrânia não vai causar alta do combustível. Mas as sanções que o Titio Sam está fazendo, essas sim vão causar. Mesmo assim, quem continua sendo o culpado é a Rússia. Eu pergunto a você, para não quebrar as economias dos países, para não piorar a situação, principalmente dos países pobres, não era melhor entregar para ele e depois fazer o que tivesse que ser feito? Mas o problema não é esse, assim como Putin disse e vem se comprovando real. Lá tá cheio de grupo neo-bigodinhos, que eu não posso falar o nome, mas você sabe o que é. Lembre quem era o cara do bigodinho. Lá tá cheinho desses caras. Mercenários estão sendo patrocinados, financiados pelo mundo inteiro para lutarem contra os russos lá dentro. E esses têm tocado o terror na população, como esse trecho do vídeo do Oz Pena. Depois você entre lá no vídeo, eu peço a você se inscreva no canal do Oz. É um dos poucos que tem a coragem de mostrar a realidade. O canal é excelente, se inscreva lá, veja este trecho, que deixa claro que essa falácia que estão falando dos russos, na verdade se aplica a eles mesmos. Acuse-os do que você é e do que você faz. Veja o trecho do vídeo. Pois é, que contradição, né? Os russos que são tão maus, agindo com caráter, com decência, porque esse é o estilo deles. Basta você fazer a mínima pesquisa. Essas imagens que você vê aí são os russos em uma cerimônia queimando a Torre de Babel, não é? Um símbolo da Torre de Babel, para lembrar ao povo aquele tempo onde os donos do mundo também tentaram dominar o planeta e tiveram seus planos frustrados pelo próprio Deus, que nunca quis que ninguém tomasse totalmente o poder como querem fazer hoje,
Então, os russos, que têm uma raiz cristã muito forte, sempre lembram desse período. E agora não poderia ser diferente. Lembrando também que as imagens que você viu anteriormente, dos russos doando comida, foi retirada do canal do Oz, tá certo? Oz Pena. Vale muito a pena você se inscrever. Link vai estar aí na descrição do vídeo e também no card, no final deste vídeo. Vamos ajudar um irmão que merece a bater os 100 mil inscritos. Falta pouco, se eu não me engano ele está com 93 mil e a gente vai ajudar aqui a bater os 100 que o cara merece. Mas, complementando o nosso raciocínio, a mídia tem falado, né, que cada um diz uma coisa, que está tendo uma treta de informações. Mas agora o mundo resolveu calar a boca da Rússia. Putin fez um discurso agora, deixando claro que o problema é a NOM, a nova TAM mundial. Essa quer avançar nos seus domínios, quer controlar a sua economia. A meta deles é exatamente o que a gente vem falando há 8 anos. Um governo único e mundial, e todo o poder tem que ser centralizado na mão deles. Não pode, de forma alguma, ter alguém que faça frente às decisões deles. Todos os países têm que entrar. Você vê países como o Brasil, onde temos a nossa própria cultura, onde as pessoas não aceitam certas coisas, não gostam de certas coisas, e isso é forçado através de lei. Por que isso acontece? Porque assim esses homens querem. Caso você não aceite o que eles querem, você fica de fora do dinheiro, você não participa dos programas deles. E eles que são donos do dinheiro vêm se apoderando de todas as fontes de riqueza de cada país. Então, os políticos que querem dizer não, eles se verem forçados a dizer sim, porque sabe que a partir do momento que o dinheiro não entrar, o próprio povo dele vai ficar contra ele, vai dizer, olha, as coisas estão muito ruins, esse presidente, esse prefeito, esse governador não presta. Você está entendendo? Então, o poder deles é muito absoluto hoje. Porque assim como a gente vinha avisando através de anos, como o Dr. Enéas lutou por toda a sua vida, toda vez que você vende o seu patrimônio nacional, você está desnacionalizando a sua nação. E o Brasil, infelizmente, anda bem avançado nisso. Então, a Rússia alertou que isso estava acontecendo, falou claramente dessa nova mundial, tá certo? Falou, deixou claro. E aí, como as pessoas começaram a ouvir e raciocinar sobre os fatos, graças a Deus, existem muitas pessoas inteligentes. O canal Sputnik Brasil, que é um canal da Rússia, esse canal estava tendo grande audiência. Eu quero inclusive mostrar umas prints para vocês. Vai vendo aí enquanto eu estou falando. Muitos assuntos deixando claro quem está com a verdade. E aí o que é que acontece? O canal foi barrado. Você não tem mais acesso, foi proibido na maior parte do mundo. A mesma coisa aconteceu com outra fonte de informação, a RT. Ou seja, os discursos de Putin também estão sendo escondidos, não são mostrados ao público, simplesmente se comenta dizendo que é mentira. A mídia está fazendo isso, eles pegam um trecho e dizem mentira, mentira, mentira. E cada vez o tempo passa, cada vez as coisas vão se mostrando que Putin, desde o começo, está falando a verdade. De fato, a Ucrânia estava entrando na OTAN e deixa isso claro, confessa isso, quando diz que não vai mais entrar. Olha, nós não vamos mais entrar, o próprio Zelensky disse isso. Então, ia entrar. Para quem sabe raciocinar, para quem tem pelo menos 2 neurônios trabalhando, consegue chegar à verdade. Putin disse que os laboratórios de armas biológicas, como a Umbrella, tá lá. Disseram que é mentira. Aí vem a OMS e diz, cuidado para que não vaze e não contamine. Então, Putin estava dizendo a verdade. Putin disse que estava cheio de bigodinhos. Vem o Face Lixo agora e libera o elogio a esse grupo, o pior grupo, mais sanguinário, que violenta mulheres, crianças. Agora está liberado o elogio a esse grupo. Confessaram, não, de fato eles estão aqui ajudando a gente. Então os caras agora passaram a ser bons. Caras que pensam parecido com o próprio demônio. Esses caras são bons. Olha aonde a gente está chegando. Esses dias a gente teve um monarca, né? Cancelado por falar uma besteira. E eu mesmo disse, falou errado. Tinha que sofrer alguma consequência, mas não precisava fazer o que estão fazendo com o cara. Ele foi infeliz, já pediu desculpa. Ao mesmo tempo agora o Face Lixo libera elogios a esses caras. Então, peraí, vai fechar também o Facebook? Vai cancelar o Facebook? Vai tirar a plataforma deles? Vão assumir? Não. O Facebook faz o que quer. Agora, cancelaram o canal da Sputnik, cancelaram a RT. Eles estão cancelando os depoimentos de Putin. E vai ficar por isso mesmo? Cadê a liberdade de expressão? Se o cara só tá mentindo, não há por que se preocupar. Agora o problema é que ele não tá mentindo, ele só tá dizendo a verdade. Tudo que ele disse, repito, tá se comprovando, inclusive as imagens dos russos ajudando os cidadãos. Quem tá atacando os cidadãos ucranianos é justamente esses mercenários que estão sendo financiados, e por isso é que essa treta tá durando tanto. Mas eles estão rasgando a boca.
Estão apanhando e estão apanhando feio. O pessoal tá pedindo a entrada da elite ali, que eu prefiro não falar o nome. Entra, elite. E a elite não tá entrando, tá dizendo não, senão vai causar a terceira treta mundial. Presta atenção no que eu tô dizendo. Mas, por debaixo dos panos, estão mandando homens pra lá todos os dias. E é justamente esses homens que pegam o cidadão ucraniano que não quer lutar, que muitos concordam com os russos, com a forma de governar dos russos. O Zelensky ganhou democraticamente as eleições na Ucrânia, é fato, mas foi em cima de denúncias de uma revolta que houve semelhante à que houve aqui no Brasil, com o PT, que pegou-se a roubalheira, que se comprovou o que políticos pró-russos estavam fazendo lá, e aí o povo, num protesto, numa revolta, elegeram um comediante, um palhaço, que não faz outra coisa a não ser isso, palhaçada o tempo todo. Ele está se comportando como se estivesse fazendo um filme, como se estivesse fazendo uma comédia. E muitas pessoas acreditam, ele tá lá com o rifle atirando contra os russos. Você tá pensando que é brincadeira, ele tá intocado, ele tá num bunker. Ele só sai de lá pra aparecer, pra dar entrevista. Quem tá se acabando lá é o cidadão de bem, que nem treinamento tem e tá perdendo a vida nas ruas e por ele queria sair do país. Se não é assim, se as pessoas estão lutando por livre e espontânea vontade, eu faço só uma pergunta a essas pessoas que compraram a narrativa da mídia. Por que decretar a lei marcial? Por que proibir os homens de sair do país? Você proíbe o homem, o chefe de família, de sair do seu país pela sua vontade? É óbvio que muitas mulheres, é óbvio que muitas crianças preferem ficar por amor junto com seu esposo, junto com seu pai, junto com seu marido. Como é que as pessoas não enxergam isso? O verdadeiro vilão da história é o Zelensky, que se ele fosse uma boa pessoa, se fosse uma questão só de Rússia e Ucrânia, ele já teria entregado, já teria fechado o acordo. Até porque Putin tem poder para tomar a Ucrânia toda, mas não está fazendo isso. Ele só quer a independência das duas que são aliadas dele e o comprometimento internacional de que a Ucrânia jamais vai entrar na OTAN. É só isso que o cara está pedindo. Mas como ele não pensa na população, não tem amor ao seu cidadão, porque qualquer um faria isso. Ele não tem amor ao próprio cidadão. Ele não só não aceita, como ainda força esse mesmo cidadão a levar tiro de fuzil de tropas treinadas. E é como Putin disse: olha, o sangue agora tá na mão deles. E vem dizendo coisas, vou tentar aqui, eu nem sei se vou conseguir, família, porque da forma que estão fazendo, estão banindo mesmo quem tá mostrando o outro lado da história. Estão banindo, preste atenção. Eu tenho visto até jornalistas, né, como o Reinaldo Azevedo, perdendo até audiência por fazer esse trabalho. Meus irmãos, existe ainda duas forças nesse mundo. Se o enfrentamento delas vai causar de vez o governo único e mundial, eu não sei. Aí não dá realmente pra gente saber. Mas que nesse momento existem duas forças muito grandes se enfrentando e dê no que dê, os resultados vão ser sentidos por todo mundo. Nós precisamos ficar de olho e nesse momento o que eu tenho para dizer para você é isso: banir as informações que vêm da Rússia, tirar o nosso acesso, o seu acesso dessas informações, só mostra quem realmente está certo e teve que agir ou simplesmente iria desaparecer e sucumbir também a NOM. Eu vou ficando por aqui, peço a você que compartilhe esse vídeo, meus irmãos, que mostre para mais uma pessoa. Elas precisam acordar, elas precisam ver a verdade. Não é fácil fazer esse trabalho e vocês sabem que se paga um preço alto. Então eu conto com a sua ajuda. Quem puder e quiser participar do sorteio do Astra Cristine, participe. Nós não temos aqui qualquer patrocinador e o fato de você comprar um dos nossos produtos com a história do carro, e-book ou audiobook, você está diretamente financiando nossos vídeos e ainda por cima concorrendo ao próprio carro, que você vai saber tudo sobre ele em um desses produtos que você escolher. Assim que ele ficar pronto, ele está sendo preparado nesse momento, a gente vai fazer o sorteio, se Deus quiser, acredito que até meio do ano. E se a pessoa sorteada não quiser o carro, ela pode optar pelo valor de R$25 mil. Então você vê, você vai estar ajudando a gente e ainda pode ajudar muita pessoa que vai ganhar, que pode ser você, meu querido irmão. Então participe. Mas lembre-se que o mais importante não é isso. Independente disso, eu prefiro que você compartilhe, eu prefiro que você dê o seu like e mostre isso para mais pessoas, porque isso aqui se trata da realidade, tá certo, meus irmãos? É uma missão. Então é isso. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.